Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Evangelizando na Rede. Aqui quem vos fala é o irmão Marcos Felipe e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a história de Neemias e sobre o grande exemplo que ele nos deu durante toda a sua vida. Afinal de contas, quem foi Neemias? Neemias ele trabalhava como copeiro do rei Artaxerxes. Neemias, capítulo 1, dos versículos 1 ao 4, a Bíblia diz que Neemias perguntou a seu irmão Anani sobre as notícias dos judeus que viviam em Jerusalém, aqueles que haviam voltado do cativeiro. Ele queria saber sobre como estava a vida em Jerusalém, as condições de seu povo da terra natal. Porém, as notícias de Anani não foram boas. Ele afirmou que aqueles que voltaram do cativeiro estavam vivendo em miséria, que o muro de Jerusalém havia sido rompido e a cidade estava destruída. A notícia fez com que Neemias ficasse extremamente triste e angustiado. Neemias então orou a Deus e implorou em jejum para a vida do povo que estava em Jerusalém. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes, e certo dia, trabalhando como copeiro, Artaxerxes percebeu um semblante abatido, triste e caribaixo de Neemias, e então perguntou o que havia lhe acontecido. Neemias então afirmou que estava triste, pois soube que o povo judeu em Jerusalém estava sofrendo, que a cidade estava destruída e os muros haviam sido rompidos. Neemias então pediu ao rei para que voltasse a Jerusalém para ajudar na edificação dos muros da cidade. Essa história você pode encontrar em Neemias capítulo 2, do versículo 1 ao 9. Neemias então pediu autorização aos governadores das províncias para que pudesse vir até Jerusalém. Com a autorização do rei, Neemias volta para Jerusalém para ajudar na edificação da cidade. Porém, ao saber do intento de Neemias, Sanbalate e Tobias acabam ficando chateados com a ideia. Eles se sentem ameaçados com a possibilidade da reconstrução da cidade de Jerusalém. Porém, Neemias não se importou com os comentários negativos e continuou a construção do muro. O muro continuou sendo construído debaixo de muita oração, muito jejum e muito esforço de cada um daqueles que estavam presentes na obra. Além disso, Sanbalate e Tobias não ficaram satisfeitos com a prosperidade na construção do muro e decidiram então atacar a cidade de Jerusalém para impedir que a mesma fosse reconstruída. Porém, munidos da unção de Deus, todos aqueles que estavam presentes na reconstrução, liderados por Neemias, decidiram então reconstruir, porém vigiando cada vez mais. Neemias capítulo 4, versículo 17 nos conta que os construtores do muro com uma mão utilizavam-as para construir os muros e com as outras usavam armas para se proteger de possíveis ataques inesperados. O que nós podemos então aprender com tal história, irmãos? Nós aprendemos com a história de Neemias, primeiro que, quando Deus coloca uma obra para você fazer no seu coração, você tem que fazer. Neemias estava muito confortável vivendo como copeiro do rei Artaxerxes, mas ao saber que seus irmãos em Jerusalém estavam sofrendo e que a cidade estava destruída, Neemias então abriu mão de toda a sua vida confortável para voltar para a sua terra natal e reconstruir a cidade de Jerusalém. Ele se moveu de íntima compaixão por seu povo e decidiu não só criar uma reforma estrutural na cidade, como também uma reforma religiosa, pois o povo naquela época havia deixado de lado as leis da Torá. Neemias não foi apenas responsável por uma reforma na cidade de Jerusalém do ponto de vista estrutural, mas também do ponto de vista espiritual, pois muitos deixavam de guardar o sábado, muitos haviam deixado de praticar as leis de Deus. Então Neemias exortou as pessoas para que elas também voltassem para a palavra de Deus, voltassem a seguir os mandamentos e a seguir todos os preceitos que Deus escreveu em sua lei através de Moisés. O que acontece é que quando Neemias ele começa a reconstruir os muros de Jerusalém junto com o povo, o inimigo então usa Sanbalate e Tobias para tentarem a todo tempo desanimar Neemias com as palavras. Eles diziam que a obra não ia para frente, que não iria dar certo, mas com o passar do tempo, ao ver que a obra estava sendo bem feita, Sanbalate e Tobias então decidiram atacar com armas aqueles que estavam reconstruindo o muro. E hoje em dia, na nossa vida, não é diferente. Muitas das vezes Deus pede para que nós possamos fazer uma obra para Ele,
para que nós saiamos, ganhamos almas, para que nós construamos algo para o reino de Deus. E então o inimigo das nossas almas, o diabo, ele usa pessoas para nos atacar com palavras. Ele usa pessoas para dizer que não vai dar certo. Ele usa pessoas para dizer que não irá prosperar. Ele usa pessoas para dizer que você não vai conseguir e que logo logo você irá desanimar. Mas a verdade é que você precisa, assim como Neemias fez, você precisa jejuar e orar. Porque através do jejum e da oração você terá forças em Deus, no Espírito Santo, para conseguir se fortalecer e principalmente vencer todos os obstáculos que o inimigo coloca em sua frente. É claro que o diabo ele não vai ficar satisfeito com a obra que você está fazendo para Deus. E quando ele perceber que as palavras de injúria e de caluniação contra você não foram suficientes para te derrubar, ele tentará te atacar a todo custo e de toda forma. E esses ataques serão inesperados, assim como o povo de Judá estava prestes a ser atacado de forma inesperada. Mas eles ficaram sabendo do ataque que iria acontecer. E o que eles fizeram? Eles fizeram de tudo para que a obra continuasse acontecendo. Ficavam os muros, mas ao mesmo tempo tinham armas desembainhadas em suas mãos para se defender dos ataques dos inimigos. E o que isso significa? O que essa história quer passar para nós? Essa história quer passar para nós que, de um lado, a gente precisa nos manter firmes na obra do Senhor, fazendo a sua obra, pregando a tua palavra, orando, jejuando, ganhando almas para Jesus, mas ao mesmo tempo precisamos estar munidos com a espada que é a palavra de Deus. Essa espada que é a palavra de Deus, ela irá nos ajudar e nos auxiliar a vencer todas as ciladas do diabo e do inimigo das nossas almas. Hoje, nós não precisamos usar mais armas, espadas, como se usava na época de Neemias, mas nós temos uma arma, que é a palavra de Deus. E é essa arma que é a palavra de Deus que nós devemos usar para vencer o inimigo das nossas almas. Lembremos que, como diz o Novo Testamento, a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que habitam os lugares celestiais. Sendo assim, é somente com o uso da palavra de Deus que nós conseguiremos ter força para nos manter firme e fazer aquela obra que Deus tem colocado em nossos corações. Lutando, perseverando, orando, jejuando e sendo firmes e fortes. Como falei, Neemias não foi apenas responsável por uma reforma estrutural, mas também por uma reforma espiritual durante o período em que ele esteve em Judá, diante daquele povo que havia voltado do cativeiro. Talvez Deus tenha ordenado e te chamado para você causar uma reforma espiritual na cidade onde você vive, no seu bairro, na sua rua, na sua casa. Talvez as pessoas da comunidade onde você vive não estejam mais praticando as obras de Deus, as leis de Deus, como o povo da época de Neemias estava. E talvez ele esteja precisando de você para poder criar essa reforma espiritual na vida dessas pessoas. Mas você precisa saber que você passará por adversidades, você passará por momentos de dificuldades, mas você também precisa saber que você tem uma espada em suas mãos, que é a palavra de Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e principalmente mostre para a maior quantidade possível de pessoas, para que nós possamos alcançar o maior número possível de pessoas. Irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo, que eu peço que vocês possam continuar orando, orem para que esse canal cresça e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.